E eu tenho o prazer enorme de receber ela que, primeiro, é minha amiga, mas a Poliana de Almeida Ramos Pierce, ela é publicitária. Isso, não sabia, Poli é publicitária. Não Ela, sabia essa não parte. sabia. Te Essa parte conhecia só como negativa. bacharel em letras. Mas a Poli é publicitária, formada pela SPM, bacharel em letras pela USP e é mestre em literatura e cultura russa, também pela USP. Ela já escreveu um dos meus romances favoritos, aliás. Olha aí. Não é tradução, é autoria de Dona Poli mesmo, que é Sangue de Mim. Além dela trabalhar como tradutora, ter traduzido já a várias obras, e acho que ela vai compartilhar bastante dessa experiência, principalmente do russo, do Dostoiévski. E a gente tem esse prazer de receber aqui Poliana de Almeida para compartilhar essa palestra 200 anos depois. Por que ainda ler Dostoiévski? Então pode começar a responder aí, Poli. Vou começar, né? Eu até já estava dando um spoiler aí, né, no começo, falando por quê, né? Porque Sim. A gente não conhece, mas assim, eu vou começar, né, até numa investigação interna que eu estava quando a gente estava pensando, né, o que abordar nesses 200 anos, né? Se vocês colocarem lá no Google 200 anos de Dostoiévski, assim, em qualquer idioma você tem assim inúmeras iniciativas que começaram já o ano passado, né, na preparação lá do novembro, né? O Dostoiévski faz aniversário dia 11 de novembro, né? Ele nasceu dia 11 de novembro de 1821 e faz, né, os 200 anos agora, completa. E nesse ano várias iniciativas chamadas de publicação, séries de TV, né, podcasts, tem muita coisa rolando. Então, assim, se você tem interesse, né, em conhecer bastante sobre Dostoiévski, esse é o momento, assim, o momento em que tudo está se abrindo, né, já estava se abrindo, né, como eu falei, mas tudo está se abrindo. E aí eu fiquei pensando assim, por quê, né? Eu falei assim, tá, eu posso falar sobre várias searas ali da vida do Dostoiévski, posso focar na influência do Dostoiévski na música, eu pensei. Depois na influência do Dostoiévski no cinema, que também é muito, muito forte. A influência do Dostoiévski nas artes plásticas. Aí a gente começa na comida, né? Até, sabe, como que é a comida, né? Lá nos livros do Dostoiévski, como isso aparece, assim, tem muita coisa para falar. Mas a gente viveu num período, a gente tem vivido nesse período super complicado, né, de pandemia, e aí a gente se volta, né, assim, eu não sei, eu sou uma pessoa, um tipo de pessoa que me volto a esses questionamentos de por que ainda, né, nós vamos procurar, né, um respiro na arte, né, ou procurar uma forma de entender tudo que está se passando na arte, ainda numa arte como a do Dostoiévski, né, que, né, é um escritor que vai profundamente, né, na psique humana, ele vai lá, né, na parte mais funda da alma e tira todas as dores, e tira todos os medos, os nossos anseios, as nossas crueldades. Ele é um escritor que não deixa nada barato, né? Ele não passa, né, pelas superfícies, ele não passa pelas práticas, ele passa mais por esse aprofundamento, né? Então, assim, por que a gente precisa ler isso, né? No meio de uma pandemia, onde a gente está isolado, né? Ainda ler, né? 200 anos depois, o que isso significa? Isso foi uma indagação que eu fiquei me fazendo, assim, qual que é o sentido, como é que eu posso, né, achar que ainda é importante, né, com né, a ascensão do fascismo no mundo, assim, no Brasil, no mundo, você se voltar para si, né, e tentar buscar nessas pessoas, nesses personagens sofredoras, uma redenção ali, né? Foi aí que eu pensei, assim, o Dostoiévski, ele sempre foi muito incompreendido, né? E é uma coisa que eu vou colocar, por mais que hoje a gente tenha o nome dele, assim, super firme e forte, ele não é, né? Ele é uma figura extremamente contraditória na própria Rússia, ele não é querido, assim, por todos os críticos, né? Os críticos russos ou críticos, né, de outras nacionalidades. Ele é uma personagem vista como muito ensimesmada, né? Um escritor muito ensimesmado que vivia com os problemas
dele, né, os próprios problemas dele completamente sem solução, né? Ele era um jogador inveterado, ele não conseguia, né, parar de ter dívidas, ele tinha muitas dívidas, e isso reverberava na obra dele, né? Então, assim, uma das coisas que eu acho que é mais, que eu vou abordar mais para frente, é aquela questão que eu não sei se todo mundo já ouviu, de que Dostoiévski, assim, para muita gente que conhece, né, o cânone, né, do romance russo, Crime e Castigo, não consegue muito balizar e ouvir assim, mas Dostoiévski escrevia mal. Isso é uma coisa que a gente vai falar aqui. As pessoas, né, têm isso, né, meio firme, né, como crítica, que Dostoiévski escrevia mal, né? E que Dostoiévski não tocava em temas relevantes, temas práticos, né? Dostoiévski procurava lá um caminho para encontrar Jesus. Vocês vão ver que eu vou falar sobre todos esses momentos e o que representa isso hoje, né? E o que representa isso hoje, né? Passando do momento em que ele né, em vida dele, até o momento pós-vida, assim, 30, 40 anos depois, e hoje, né? O que essa figura contraditória, né? Esse conservador anticapitalista, que é como Boris Schneiderman falava sobre ele, o que esse escritor tem de tão assim, tão forte, em que incomoda tantas pessoas, incomodou nomes muito bem quistos aí na literatura mundial, né? Então, assim, eu trouxe alguns pontos aqui importantes, né? Para a gente pensar, né? Com certeza a gente vai, né? Essa nossa conversa aqui vai vocês vão poder desdobrar e vão poder encontrar outros aprofundamentos, né? Mas assim, eu queria pegar um viés em que a gente pudesse passar assim, né? De por que a gente acha ainda interessante ler um escritor, né? Como ele, o que isso significa no âmbito pessoal, no meio de uma pandemia, né? E o que isso representa, né? Depois de 200 anos em que ele foi essa figura contraditória, né? Então, assim, meu bebê está começando a chorar, mas, gente, tá tudo bem. Então, uma coisa assim que me chama muita atenção nesse início, que eu gostaria de falar, eu não sei se algum de vocês leu o livro O Duplo, né? O Duplo é um livro, assim, é um dos livros iniciais do Dostoiévski. Dostoiévski publicou Gente Pobre, e depois ele publicou o Duplo, pouco tempo depois, no mesmo ano. E o Duplo, ele fala de uma figura, né, o senhor Goliadkin, que começa a perceber que tem uma outra pessoa muito parecida com ele, né, andando pelos mesmos lugares em que ele circula. Começa a aparecer no trabalho dele, começa a aparecer nas festas, só que essa pessoa, né, esse duplo, esse livro é muito, muito doido e eu vou falar um pouco dele, porque, assim, quando eu estava fazendo essa indagação de por que ainda ler Dostoiévski na pandemia, pensei, né, sobre mim, eu pensei assim, eu mesmo, né, e todos nós, né, com essa retomada, essa forçada aí do novo normal, a gente está fazendo, assim, como se fosse um caminho para encontrar esse outro duplo que possa ser mais hábil que a gente, né, socialmente, né? Por onde começar a ler Dostoiévski? Olha, eu poderia falar, né? Eu vou interromper só mas vou também tentar amarrar depois a pergunta. Eu começaria pelo Gente Pobre mesmo, que é o primeiro livro que ele publicou. Né? O Gente Pobre, ele escreveu muito embasado ali com a influência de Gogol, que o Gogol era um escritor do início do século XIX russo, né? Ele é um escritor ucraniano, mas que reverberou na Rússia e que escrevia as novelas lá são petersburguesas, assim, que eram romances Avenida Nevsky, tem Almas Mortas, tem vários, o Capote, o Nariz, e o Duplo, né? É legal que a gente está falando do Duplo, e o Duplo fazia muita relação com esse livro, né? Então, assim, se você começa por Gente Pobre, eu acho que é uma boa pedida, principalmente agora a gente tem as traduções diretas do russo, é uma boa pedida você ir começando por Gente Pobre, vai para o Duplo, depois vai para os livros, né? Os livros, né? Escritos da Casa Morta, né? Humilhados e Ofendidos, tem várias, tem um jeito de você ir
trilhando, só que, assim, eu não sou uma pessoa que vai falar assim, não, deixa para ler os grandes romances depois. Eu não acho, eu acho que quer começar por Crime e Castigo, não tem problema começar por Crime e Castigo. Eu acho que, assim, Crime e Castigo, ele é um livro, ele não é um livro difícil de ler, né? Ele é um livro denso emocionalmente, né? Psicologicamente, mas ele não é difícil, né? Ainda mais na tradução, né, do Paulo Bezerra. Eu não li ainda a tradução do Rubens Figueiredo, mas a tradução do Paulo Bezerra é uma tradução super fluida, né? Ela imita bastante a fala, né? Ela tem uma oralidade muito forte. Então, eu começaria, né, por talvez um romance um pouco menor, né, para também ir pegando gosto, né, ver se é um escritor, né? Porque tem gente que eu já conheci gente que falou assim: eu comecei a ler Dostoiévski, o Crime e Castigo, e não gostei. E aí a pessoa perdeu outras obras, assim, por exemplo, O Eterno Marido, que é um romance muito, muito pouco falado, é um dos meus preferidos, eu acho, assim, um romance genial. O Crocodilo, que é uma novela pequena, assim, maravilhosa. Então, assim, eu pegaria, assim, uma lista de textos, de todos os textos, e falaria assim, eu vou começar pelo título que mais me interessa, porque, assim, eu sou uma fã, assim, contumaz do Dostoiévski, que eu acho que tem que ler de tudo, e tem que ler de tudo em todas as traduções, sabe? Vale a pena, vale a pena. Só dar um toque, você pode deixar as perguntas que eu vou recolhendo. Pode deixar para você responder depois da sua fala mesmo. Tá bom. Porque senão você vai ficar doida aí, olhando pro chat. Pode ignorar o chat por enquanto. Tá bom. É que eu vi ali e falei, já tava falando de gente... Já tem uma pergunta que matou aqui, de qualquer forma. Imagina. Não, mas não tem problema. Não tem problema, porque, assim, tava meio na trajetória, né? E aí, tava falando do Sr. Goliathkin, né? Que era essa pessoa do duplo, né? Desse romance doido. E, assim, da gente, né? Desse reencontro, né? Esse momento que a gente está vivendo de querer, né? De precisar, né? Fazer retomada e, né? Mesmo estando ainda na pandemia, né? E a gente se encontrar com um duplo que seja muito mais efetivo que a gente, né? Socialmente, né? Porque a gente, né? Assim, ficou tão introvertido nesse período, né? De isolamento, né? E as pessoas introvertidas ficaram mais introvertidas, que é o meu caso, né? Que agora a gente quer, né? O Sr. Goliathkin foge do duplo, né? Mas eu queria um duplo melhor que eu, que pudesse ser muito mais bem sucedido socialmente, né? Então, assim, Dostoiévski fala sobre essas figuras, né? Essas figuras que gostam de estar nos subterrâneos, assim, que gostam de estar, né, fechadas, né, desse social. São figuras controversas, figuras introvertidas, né? Grande parte dos romances vocês podem ver várias personagens nesse tipo e várias personagens com uma densidade muito diferente uma das outras, né? Então, assim, um dos pontos importantes que eu queria trazer, né, sobre né, essa introdução que eu vou fazer é isso, né? E por que ainda seria interessante ler Dostoiévski, né? Pensando agora, né, nessa questão das personagens, né? Dessas personagens em si mesmadas e desses conteúdos que nos voltam para nós mesmos, né? Será que não seria mais interessante ter uma literatura prática agora, que a gente pudesse aplicar, né? Uma literatura que pudesse fazer a gente se sentir mais feliz, mais motivado, né? Essa é a velha questão que passou por toda a vida do Dostoiévski, né? Eu acho que volta e meia alguém se pergunta, né? Por que é preciso, né? Ler uma figura como Dostoiévski, né? Que fala sobre, né? Mesmo vivendo lá na Rússia, né? Na Rússia do século XIX, que era uma Rússia extremamente pobre, extremamente sofredora. Por que, né, sofredor, as pessoas passando fome, vivendo uma vida terrível, e o Dostoiévski falando sobre prostitutas e falando sobre criminosos e pessoas que buscavam uma redenção a Deus, né, e não buscavam, assim, melhorar as condições de vida, né. Então, assim, esses mesmos questionamentos que eu estava fazendo no começo, eles são os questionamentos que as pessoas, né, e os críticos, né, tanto da época do Dostoiévski quanto os críticos posteriores fazem, né, sobre né, esse ser conservador que tocava em temas super anticapitalistas, né, mas que era um ser que falava de Jesus e falava de Deus e falava que a beleza ia salvar o mundo, né?
Então, inicialmente, assim, eu toquei nesses assuntos para dizer assim, todos esses questionamentos de por que ainda ler Dostoiévski, eles não vão morrer agora, né? Como nasceram lá há 200 anos e não vão morrer 200 anos depois e ainda eles vão continuar. Porque Dostoiévski é uma figura contraditória, é uma figura, é um escritor que era visto como um escritor, né, ensimesmado, falando de temas subjetivos, falando de temas que não interessavam, que não eram relevantes socialmente, né, que não eram vistos como temas que contribuíam, né, para a sociedade russa e para o tipo de literatura, né, utilitarista, que é uma coisa que ele até fala posteriormente, né? Então, assim, é muito interessante, né? E eu gosto de citar, assim, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido, né? Uma frase muito famosa do Dostoiévski, que é só a beleza salvará o mundo, né? Que é uma frase que o príncipe Mishkin fala no livro O Idiota, e quando ele está falando da beleza, ele está falando da beleza, assim, da perfeição, da grandeza, né? E de toda a coisa mais etérea e religiosa no mundo, né? E a gente diz assim, eu consigo, né, de ver uma beleza na forma como as pessoas dizem que ele escrevia mal, a beleza torta, né, a beleza toda tortuosa que ele conseguia imprimir nos textos febris dele. Eu consigo ver essa beleza. Eu acho que essa beleza, né, se for, né, responder inicialmente, essa beleza é que vai salvar o mundo, né? Então, assim, eu vou compartilhar aqui só uma apresentação para dar um norte, né, no que a gente já está falando, mas, assim, eu não vou apresentar nada, né, esse aqui, que aqui, né, que eu estou falando já estou falando, assim, dos temas e porvires, né? Porvires, eu digo assim, né, são algumas coisas que vão continuar, né? Algumas visões que vão continuar sobre Dostoiévski e que elas ainda existem, né? E eu queria, né, conversar com vocês, né? Vamos conversar pelo Dostoiévski escrevia mal, né? O Dostoiévski escrevia mal é uma frase pronta aí, né? Que vocês podem encontrar assim diversas palestras falando sobre isso, diversos textos falando sobre isso. Por quê? Porque Dostoiévski, ele, né? A gente estava conversando no começo, antes da palestra iniciar, que o Ocidente conheceu Dostoiévski por meio das traduções, né, vindas do francês e vindas da Inglaterra, as traduções europeias, né, ali, né, e as traduções francesas, elas tentavam, né, pegar, né, aqueles livros ali, né, né, de que ninguém sabia, né, o idioma, né, original, de que poucas pessoas conheciam, e traduzir aquilo num acabamento do romance francês, né. Então, assim, você tem essas traduções, né, que é o que a gente acabou começando né, a gente acabou conhecendo inicialmente Dostoiévski por essas traduções, em que tinha um texto super bem acabado, como se fosse um Flaubert, assim, sabe? Como se Dostoiévski usasse as palavras assim tranquilamente, sabe? As palavras bem acabadas, com adjetivos redondos, frases curtas. Só que o leitor russo, né, o leitor russo conhecia, né, e sabia que, na verdade, a escrita do Dostoiévski é extremamente frenética. Existem repetições, existem reforços de ênfases, né? No russo tem várias ênfases, né, que são apenas assim ênfases na frase, que em português a gente não nem colocaria, talvez colocasse um né, um oi, um o, e ele enche o texto dele dessas incertezas, né? Então, assim, pro olhar assim, né, beletrista, né, francês, que a gente conhece de romance francês, fica muito mais não palatável um texto como Dostoiévski, né? Então, assim, os textos do Dostoiévski são textos febris, é quase como se ele, assim, por isso que é legal essa coisa que eu estava falando inicialmente, antes né, da tradução, que as traduções, elas precisam imprimir isso, né? Se elas não estão imprimindo isso, elas não estão sendo realistas, né? Então, assim, uma coisa muito engraçada que eu passei quando eu fui, né, eu publiquei
né, essa pequena história aqui do Dostoiévski, né, que é uma anedota infame, né, e eu me lembro de que a primeira versão, o primeiro rascunho da tradução, tinha muitos advérbios de modo, assim, muitos, porque no russo, assim, ele enchia de advérbio de modo, assim, comumente, normalmente, tava assim, cheio, e às vezes o mesmo advérbio 5 vezes nas mesmas 3 linhas, no mesmo parágrafo. Era muito estranho, sabe, muito estranho. Não feria, né, assim, eu como leitora ali, né, no russo, não feria, né, não achava que estava feio, mas quando a gente passava para o português, aquilo ficava, assim, enorme, além de, né, de ficar enorme, ficava estranho, né. E eu me lembro de ter uma conversa com a editora, e ela me falou assim, não, mas isso aqui não pode ficar desse jeito, porque, né, na cabeça, né, Dostoiévski escreve muito bem, né, não pode ter uma tradução lá que não vai representar, né, essa escrita super, né, acabada, né, super densa e tal. Mas aí eu falei assim, não, mas a gente tem, né, uma tradição, né, dizendo assim, não que ele não escrevesse bem, assim, né, apesar das pessoas falarem que ele não escrevia bem, mas ele escrevia com caneta frenética, assim, ele escrevia, assim, e ele não é que ele não voltasse para os textos para editar e para refazer, é que essa era a escrita dele. Muitas pessoas falam que talvez o texto dele não fosse tão bem acabado, porque ele não vinha de uma família abastada como Tolstói ou Turgenev, né? E ele tinha, assim, ele vivia em constante dívida, né? Ele estava sempre precisando pagar essas dívidas. Às vezes ele ia lá no jornal, ele meio que pegava o dinheiro antes e já escrevia um negócio lá, sabe? Ia passando, né, em esquema de folhetim, né? Para ter esse dinheiro, e não tinha tempo de polir o texto ali. Assim, eu entendo essa parte, mas eu não sei se, assim, pessoalmente eu acredito que isso seja uma justificativa, porque tem lá na internet, assim, você consegue achar vários rascunhos, assim, de fotos, né, dos rascunhos dele, né, fotos, na verdade, dos rascunhos dele, e você vê que, assim, ele esmiuçava o texto, então, assim, ele esmiuçava o texto nos mínimos detalhes, então, assim, ele escrevia mal? Não, ele não escrevia mal, na verdade, ele era um escritor único, né, com um modo único, né, de escrever. Pode ser que por o beletrismo, né, inclusive, assim, se você consegue, né, não sei quantos de vocês já teve a oportunidade de ler o Tolstói. O Tolstói é um texto super bem acabado, ele é um texto, né, extremamente fluido e longo, com descrições e narrações super bem amarradas. O Dostoiévski talvez não tenha isso, mas ele tem uma densidade sobre as personagens que sim, a forma, se pensar na forma e no conteúdo que se casa, né? Essa forma e conteúdo, ela é extremamente coesa, porque se você tem personagens falando sobre, por exemplo, no caso do duplo, né? Que eu acho assim, eu posso dizer assim, eu comecei a traduzir, eu cheguei até a metade da tradução do duplo, né? Para a LPM também, eu parei por um tempo, teve a questão da pandemia, eu parei por um tempo, porque é uma tradução, assim, é um texto no russo extremamente difícil. Por quê? Porque ele tinha esse conflito, provavelmente, na hora de escrever, de tentar, né, calibrar, ele tinha lá, né, a questão do duplo, de calibrar essas duas pessoas. Né? Então, na hora no texto, quando você vai ver, você não sabe, né, no russo, como tem, né, a questão das inversões das frases, né? Ela é uma língua sintética, você não sabia se ele estava falando dele ou se ele estava falando do outro duplo, sabe? Eu acho que ele fez isso de propósito. Eu não acho que foi um texto assim mal escrito, né? Então, um dos temas né, que eu coloquei como temas e porvires é esse, né? Que o Dostoiévski vai ser visto como um escritor que escreve mal. Ele vai ser visto, né? Isso aqui eu já falei, né? E em Vida, né? Aí eu vou falar um pouco em Vida, né? Em Vida, brevemente ali, né? Eu não sei, eu vou explicar um pouco aí, né? De como que foi essa trajetória e algumas coisas que ajudaram aí, né? Ele ter
se eu estiver fazendo muitas voltas, gente, me avisa, viu? Porque eu começo a falar de um negócio, eu lembro e falo, não, é legal falar isso também. Então, assim, vocês me avisam. Então, porque assim, eu estava falando lá, né, do começo da vida do Dostoiévski, né, do começo da vida como escritor, que ele publicou Gente Pobre, né, e publicou o Duplo, que é esse do Sr. Goliathkin, que eu estava contando aqui para vocês, né, e ele foi super elogiado. Quando ele escreveu Gente Pobre, ele foi alardeado como o grande novo Gogol, né? Ele foi muito bem visto, e logo isso caiu, né, em descrença quando ele publicou o Duplo, que foi no mesmo ano. Então, assim, ele não teve uma recepção, ele teve uma recepção calorosa que logo foi abafada pelos críticos da época, né? Aí algumas de vocês devem saber que depois, logo, né, ele passou por uma ele fazia parte de um grupo chamado Círculo Petrashevski, que era um grupo de pessoas que se reuniam lá para discutir questões filosóficas, sociais, revolucionárias, né? E esse grupo foi descoberto, né? Ele foi descoberto pelo governo, né? Pelo governo, né? Pela autocracia, né? Russa, e ele foi condenado, né? À morte, né? Essa é uma história muito conhecida, porque essa experiência foi muito basilar aí em tudo que a gente vê na literatura dele depois. Então, ele escrevia um tipo de livro, né, nessa época, que era muito influenciado pelo Gogol, né, por esse escritor que eu falei que publicou diversas novelas ali, né, Avenida Nieves, que depois eu posso até escrever assim, né, e deixar em algum lugar ali para vocês também, porque vale muito a pena, né, inclusive, né, acho que o rapaz tinha me perguntado por onde começar a ler Dostoiévski, pode começar a ler Gogol, né, porque vai dar um embasamento muito legal e vai dar um embasamento importante sobre São Petersburgo, né, porque São Petersburgo é uma cidade foi uma cidade que foi criada, né, ela foi criada mesmo, ela não existia, ela foi criada em cima de um pântano, né, e é uma cidade vista como ela foi uma cidade criada e muitas pessoas morreram, né, na construção dessa cidade. Ela foi a construção dessa cidade é tido como se fosse uma lenda, né? Então ela foi assim, toda a criação dela e toda a literatura que foi escrita, né, nela, né, tenta carregar esse peso do que é São Petersburgo. Então, assim, Gogol, né, escreveu seus romances e suas novelas, né, situadas em São Petersburgo, e grandes outros romancistas também, e Dostoiévski é um deles. Então, assim, vale muito a pena começar pelo Gogol, né, para entrar nesse mundo de Dostoiévski. Então, assim, aí ele foi condenado à morte, né, pela participação dele nesse círculo Petrashevski. E o que acontece, assim, no momento em que eles estão todos emparedados, né, para serem fuzilados, né, eles e os outros condenados, vem uma voz ali do czar, né, uma ordem do czar dizendo assim, tipo, foi suspensa a chacina, ninguém vai morrer, vocês estão todos condenados. Então, assim, ele conta diversas vezes, assim, em alguns textos, o quanto que aquilo, né, aquilo foi extremamente difícil, né, para um homem que está quase condenado à morte, ele está com a arma na cabeça, a arma quase, né, aperta o gatilho, mas nada acontece. Quem é essa pessoa depois, né? Quem é essa pessoa depois desse evento super, assim, transtornador, né? Então, assim, ele vai para a Sibéria ser condenado, ele foi condenado a trabalhos forçados, ele fica lá aproximadamente de 8 a 10 anos, eu não sei exatamente quanto tempo, e nesse período acontecem transformações muito fortes, né, na literatura dele, né? Eu ainda acho, né, que já é possível ver no Duplo, né, muito dessa verve, desse desespero, né, que você consegue encontrar nos outros livros, nos romances mais maduros e nos textos mais maduros. Mas essa experiência da Sibéria foi uma experiência super definidora, né? Depois ele volta, né? Ele publica outros livros ali, né? Menores, né? E aí ele publica
Crime e Castigo, e aí começa, né, começa toda a lenda, só que e aí é uma coisa que eu acho importante contar, que em vida, né, estava falando da questão de que ele escrevia mal, né, ele já passa por diversas outras críticas além dessas, né, que é, assim, o questionamento da arte, né, ele tinha essa visão da arte pela arte, enquanto os críticos da época achavam que a arte tinha que ser mais voltada para um viés utilitário, né? Então, assim, ele sentiu, né, fortemente uma indiferença, né? Tanto ele, né, em relação a esses outros escritores, quanto os escritores em relação a ele, que eram os escritores realistas da época, né? Que é o Goncharov, o Turgenev e o Tolstói. E ele envolvia, assim, várias polêmicas contra eles, né? Então, assim, ele exigia ele defendia o direito do fantástico na literatura, né? Então, o do duplo, né? Você vê que ele, né, sai daquele, né? Ele se vê numa outra pessoa que é muito melhor que ele. Ou mesmo nos próprios momentos, né, do Crime e Castigo, em que você vê a situação cáustica e caótica que é quando ele mata, né, a agiota. Então, assim, nada ali é o fantástico, uma cópia de fatos reais, né? E ele lamentava que existisse uma tendência contemporânea que demandasse uma cópia, né? E que não demandasse uma verdade poética, né? Então, quando ele escreveu, assim, sobre o Idiota, quando ele concluiu o Idiota, ele falou assim, em 2 cartas, ele tem uma concepção muito diferente, ele falou, tem uma concepção muito diferente da realidade, do realismo, muito diferente dos nossos realistas e críticos. Meu idealismo é mais real que o realismo deles. Você não acha que se nos dissessem que nós, russos, temos passado nesses últimos 10 anos em nosso desenvolvimento espiritual, nossos realistas gritariam que há fantasia, mas é puro, autêntico realismo. Isso aqui, exatamente, é realismo. Apenas está na profundeza, enquanto com eles está na superfície. Então, quando os escritos, né, Tolstói falava do povo, falava de situações, né, do povo que precisava, do camponês que precisava de trabalho, do camponês que sofria, Dostoiévski ia na profundeza, né, da alma e encontrava o realismo dele nisso, e a verdade poética dele nisso. Né? Então, ele tinha a própria ideia de realidade em arte, e o que as pessoas chamavam de fantástico, para ele é a essência do realismo. Então, assim, a vulgaridade de fatos e opinião convencional acerca delas não é o realismo, né? Mas, na verdade, o próprio oposto do realismo. Então, ele vivia já essa difusão de ideias em vida. Então, já era esses mesmos pensamentos, né, que eu comecei, né, lá a falar no início e que estou continuando, eram coisas que ele já ouvia quando que ele tinha que se debater quando estava em vida, que ele teve que se debater com outros, né, com outros pensadores que falaram sobre ele, né, pensadores e escritores que falaram sobre ele depois, e que hoje é possível ainda encontrar, apesar, né, das pessoas de hoje ele ser muito mais aclamado do que ele era, né, na época. Então, ele fala, chamo-me um psicólogo, isso não é verdade, sou antes um realista num sentido mais elevado, né? Isso é, retrato todas as profundezas da alma humana, né? E o que aí entra em contradição, não sei se deu para, né, se o pessoal chegou a ouvir que eu estava falando sobre o Chernyshevsky, né? Que era aquele homem lá, ativista, né, militante, que escreveu ali o Que Fazer, né? Que era o protótipo do livro, né? Que trazia o homem positivo, né? O homem que ia, né, levar a revolução adiante. O Chernyshevsky e os críticos que estavam, né, nessa mesma tendência, eles eram completamente contra a proposição, né, de que o Dostoiévski trazia para sua obra, né? Então, assim, peraí, deixa eu fazer aqui uma parte, né? Mas
ele, num longo artigo em 1861, pode ver que é a mesma época que o Chernyshevsky publicou O que Fazer. Ele argumenta, o Dostoiévski, que o dilema da arte pela arte contra a utilidade social é falso e falsamente formulado. Ele admite com os utilitaristas, né, que a arte pode ser deslocada num determinado momento e que ela tem um elevado valor social, mas esse valor pode ser conquistado através da completa liberdade de inspiração e criação. Então, os utilitaristas, com essas exigências de utilidade imediata, podem perder o seu próprio objetivo, que é isso que eu estava falando, né? Vale ainda ler Dostoiévski, que está ensimesmado, né? Ele diz que para a gente que se eu procurar uma literatura, né, uma literatura prática, que eu nem sei o que seria hoje uma literatura prática, vocês podem até me ajudar a pensar o que seria hoje uma literatura prática, talvez a literatura de autoajuda, né, que te ajuda, né, a tomar assim decisões. Essa literatura, ela tem o seu próprio objetivo perdido, né? Porque não existe o valor social é um valor a ser conquistado. Então, ele dizia: a verdade é que vocês desprezam a poesia e a verdadeira arte. Vocês estão todos preocupados com a sua causa. Vocês são homens práticos. Imagina isso numa fala, né? Você fala assim: ah, vocês estão todos preocupados com a sua causa. Parece, né, que o Dostoiévski era uma pessoa extremamente, né, extremamente conservadora, extremamente reacionária, né? Porque não, vocês ficam preocupados com a causa do povo e vocês são todos homens práticos e isso não é literatura, isso não é arte. Mas vê que ele diz que esses utilitaristas, né, que eles chamam, esses homens práticos, eles não reconhecem que a arte é um todo orgânico. Ele tem uma vida independente, inseparável, orgânica, própria. Então, assim, quando, né, se vocês tiverem vivo aí alguma memória, né, de alguma desses livros ou de alguma coisa que vocês tenham lido dele, você consegue enxergar esse embate, né? Por exemplo, no próprio Crime e Castigo, quando você vê o Raskolnikov, né, extremamente privado de todos os, né, de todo ele não tinha dinheiro para nada, ele não conseguia, né, não conseguia avançar na vida e tinha todos aqueles delírios de grandeza e não conseguia ver uma possibilidade à frente. Essa era a vida de muitas pessoas ali, né? Então, assim, através, né, dessa força, né, ou da própria irmã, né, a própria irmã dele, a Sônia, né, que tinha, né, a história da Sônia é muito forte, porque ela tinha acabado, né, de descambar para a prostituição e era uma pessoa pura, né, no interior ali, né, no que o Dostoiévski coloca lá como pureza, né, de pensamento, mas ela tinha que salvar a família de alguma forma. Então, assim, isso é prático? Não é prático? Isso é arte? Não é arte? Esse é um ponto. Por quê? Porque talvez ele não estivesse falando de uma pessoa, né, que nunca seria uma prostituta e serviria a causa, como você encontra em personagens lá no livro do Chernyshevsky. Mas são personalidades rasas, né? Então, se ele cria invólucros, né, prontos para a causa social, mas que põe a perder o próprio objetivo, né? Então, o Dostoiévski, ele censura esses críticos, porque esses críticos eles passam a ver até Pushkin, que era um escritor, né, que é o escritor por excelência, né, russo, né, o primeiro escritor russo, né, o primeiro poeta russo, a quem ele reverenciava muito, não só como o maior poeta russo, mas também como o russo ideal, o homem universal, por estar atrelado a temáticas que não eram vistas como utilitárias, como práticas, né? Então, assim, em vida, Dostoiévski teve que perpassar por todas essas questões que posteriormente viriam, né? Viriam a assombrar ele, né? Esse a verdade que vocês expressam a poesia, a verdadeira arte. Vocês estão todos preocupados com essa causa. Vocês são homens práticos, né? Então, assim, a gente passa, né, dessa visão, né, que
né, que a gente iniciou a conversa falando assim, não, né, por que a gente deve ler Dostoiévski, né? Será que a gente precisa se voltar a si, né, para ler uma arte que, né, que é ensimesmada, para ler um texto que é ensimesmado, né, num momento em que a gente precisa tanto de prática, né? A gente precisa de tanta coisa ser feita, né? E a gente se volta, né, nessa mesma questão que ele já passava em vida, né, desde o começo. E se volta, assim, eu falo, é uma coisa muito particular minha, que às vezes eu fico pensando, né, qual que é a nossa razão, né? Principalmente nós que amamos literatura, por que a gente lê esses livros, né? Por que a gente lê esses livros quando existe tanta coisa a ser feita, né? E aí, por que a gente lê livros que trazem a gente mais para dentro do que para fora? Mas, na verdade, essas são as representações mais densas, né? No caso do Dostoiévski, é uma representação mais densa da alma humana do que simplesmente você trazer, né? Como Tolstói, como depois, posteriormente, Gorky trouxe personagens, assim, livros muito bons também, livros sensacionais, mas que voltam, né, o olhar para o povo, para a sociedade, né? E após a morte, né, como eu estava falando ali, né, tem essa frase super pesada aí, o Nabokov, né, o Vladimir Nabokov, é um escritor, né, vocês devem conhecer Lolita, né, que ficou um romance bem conhecido aí, né, no Ocidente, principalmente aí teve os filmes e tal, mas ele escreveu várias outras obras importantes e ele era um crítico contumaz do Dostoiévski, ele abominava o Dostoiévski. Então, assim, é muito engraçado, porque ele era uma pessoa extremamente bem vista, assim, na literatura, né, russa, né, ele foi morar depois, né, nos Estados Unidos, né, e publicou outros livros ali, né, outros livros, o Dom, tem uns outros livros, assim, que acho que ainda não temos tradução em português, mas que são super bem criticados, e ele colocava isso, ó, não me agrada o truque de seus personagens de chegar a Deus, a Jesus, pela via do pecado, ou como disse o autor Ivan Bunin de modo mais incisivo, espalhar Jesus por toda parte. Então, a gente saiu lá, né, de que ele escrevia mal, né? Ele escrevia mal, ele não conseguia, né, ter um texto coeso, um texto feio, e além do mais, não é só feio, quanto ele usa truques baratos ali, né? Então, assim, saiu, né, do panorama de que em vida ele não era bem visto como um autor, né? Um autor que era preocupado, né? Era um autor visto como um autor preocupado por si mesmo, conservador, extremamente desnecessário para a sociedade, para ser visto como com soluções baratas no livro dele, né? E assim, é muito impressionante como acontece isso e nas vozes de pessoas que são consideradas muito importantes, né, para a literatura russa, como é o caso do Nabokov, né? Então, eu vou fazer um salto aqui, que eu acho que é bem legal, né, que não tem tanto a ver com essa parte de escrever, mas tem a ver com como a gente conhece, né? A gente falou, né, dele em vida, né? E quando ele estava em vida, a gente não tinha ainda, né, as traduções, né? Ele morreu em 1881, os textos dele começaram a ser traduzidos logo posteriormente aí na Europa, né? E assim, aí a gente tem essa transição para chegar, né, para chegar o que é aí a pós-morte dele e a visão, né, que muitas pessoas têm. Mas eu não vou citar, assim, eu coloquei essa frase de destaque do Nabokov, porque eu sei que ela choca muito, né, principalmente quem gosta muito de Dostoiévski, fica muito bravo, né. Eu até vou deixar depois um link para vocês de um artigo em que ele fala, né, todas as coisas né, um artigo que ele fala bastante aí sobre Dostoiévski e explica, né, o porquê que ele acha Dostoiévski inferior, né? Inclusive, eu separei aqui um trecho para ler para vocês, porque é muito que ele fala assim, que ele fala, além de ele falar que o Dostoiévski é
é um escritor intragável, né? Ele fala assim, ele falando sobre o crime e castigo. Não há vínculo retórico entre um vil assassino e essa moça infeliz, né? Ele está falando sobre o Raskolnikov e a Sônia. Há apenas o vínculo convencional entre o romance de mistério com ecos góticos e as historietas sentimentais. Trata-se de um truque literário barato, não de uma obra-prima de emoção e comiseração. Imagina isso, né? Poucas obras foram tão contraditórias quanto o Crime e Castigo para ter, assim, né, do céu ao inferno, né? Então, assim, ele fala que existe o defeito, a rachadura que o meu juízo destrói todo o edifício de ponto de vista ético e estético. Ele fala extremamente mal, falando que existe coisas terrivelmente erradas no texto do Dostoiévski, e que, além de serem erradas, elas são sentimentalistas e baratas, né? Então, assim, eu só quis dar esse parênteses. Eu vou deixar o link depois com vocês, né, do texto completo, né? Faz parte das obras aí do Nabokov de crítica, né? De crítica da literatura, né? Que ele escreveu aqui, ó, Lições de Literatura Russa, e essa parte do Dostoiévski é a que mais choca, né? O pessoal gosta muito de mostrar ela porque é uma antítese, né, do que a gente imagina, né, não do que a gente imagina, de quem gosta, né, de Dostoiévski pensa. Então, assim, uma coisa que eu ia falar, né, até vou voltar aqui para não focar aqui, na Após a Morte, né, que aí eu volto lá para um assunto que eu estava antes de a nossa conversa começar, que é falando das traduções, né, que o Jonathan perguntou para mim das traduções, e um nome muito importante, né, para as traduções que a gente conhece é Constance Barnett, né, que ela era uma mulher ali, né, você pode imaginar, né, quando você lê sobre ela, você imagina quase como uma Jane Austen, né, tipo, tinha lá, né, uma vida, né, super lá, né, do século XIX, né, o estilo, né, tinha uma vida abastada, né, tinha tempo para trabalhar ali, para fazer as traduções, e ela foi responsável por traduzir grande parte das obras russas, né, não só Dostoiévski, ela traduziu Turgenev, ela traduziu Chekhov, ela traduziu Tolstói, ela traduziu tudo, assim, juro, essa mulher, ela, não sei como ela tinha tempo, eu para traduzir um negócio aqui, esse aqui, mas a mulher traduziu, assim, muita coisa. Só que ela traduziu o que eu estava falando, né, que é como a gente chegou a conhecer o Dostoiévski, né, o tipo de tradução que a gente chegou a conhecer, né, do Dostoiévski antes do Paulo Bezerra, antes do Boyle Schneiderman. A gente tinha traduções, assim, né, a Constance, o que ela fazia? Ela pegava lá o texto, né, ela pedia para alguém, né, para alguém que trabalhava lá com ela, ler o texto lá em russo, e ela ia lá, né, ia lá digitando, ou ela lia mesmo lá, ia digitando. Se ela não entendia uma parte, se aquilo não fazia sentido para ela pulava. Ela pulava e continuava. Ou se ela achava, nossa, isso aí está muito exagerado, uma pessoa não diria isso aqui na Inglaterra. Então, ela cortava. Então, assim, o texto, né, que as traduções dela que foram, assim, muito conhecidas e muito difundidas, elas foram espalhadas para o resto do mundo, né? Porque como ela traduzia para o inglês e ela é extremamente conhecida, né? Como tradutora do russo, as traduções dela, se vocês, né, colocarem na internet, vocês acham PDFs assim do inglês ali dela de monte, assim. Esse tipo de tradução que chegou, né, para a gente, né? Aqui, eu não vou dizer especificamente nomes, né, mas desde o início, né, das primeiras publicações, essas traduções, né, dela, ou as traduções francesas, foram traduzidas para o português, e você, né, e quem teve a oportunidade de ler algumas dessas traduções antigas, veria, assim, que eram traduções, assim, né, que eram textos polidos, tinham começo, meio, fim, né, e depois, assim, quando surgiram as traduções do Paulo Bezerra, ou mesmo as do Boyle Schneiderman, dos textos mais curtos, se deparavam com uma coisa completamente diferente, né? Completamente mais oral, mais forte, mais estranha, frases estranhas, frases incômodas, né? Então, assim, após a morte, o Dostoiévski teve que passar, né,
por toda essa trajetória dessas traduções mal feitas, né? E eu não digo nem mal intencionadas, né? Não vou dizer porque ser tradutor é um negócio muito difícil, né? Eu digo que mal feitas no sentido de eu não acho que a Constance pensou assim, não, eu vou destruir o texto do Dostoiévski, estou cortando lá as partes que são importantes, né? Estou cortando tudo que poderia, né? Se ele falou essa palavra desse jeito, aqui tem que ser desse jeito. Essas são tendências, né, de tradução, né? Mas ela limou, ela acabou com todo aquele desespero, né? Eu estou usando ela como exemplo, mas houve vários outros tradutores aí franceses, né? E que tinham essa tradição de polindo o texto, né? Muitas pessoas falam que isso aconteceu com o Paulo Coelho, né? Eu não sei porque eu não li em inglês, né? Mas as pessoas falam que isso aconteceu com o Paulo Coelho quando, né, ele foi traduzido para o inglês e ficou bonito. Eu não sei, né? Eu também não vou nem entrar nesse mérito. Mas, no caso do Dostoiévski, a beleza, né, que eu estava falando, a beleza vai salvar, o feio, o disforme e o febril, o epilético, né? O Dostoiévski, ele tinha epilepsia, né? Então, as pessoas sempre falam da escrita epilética, né, dele. Ela estava acabada com essas traduções, né? E eu acho que a tendência para se desamarrar disso não é só uma tradução. Não estou falando que não é a tradução do Paulo Bezerra ou a tradução né, não são boas, são excelentes, mas elas são as primeiras tentativas, né? Então, assim, após a morte, a gente fala assim, por que ler Dostoiévski, né? Porque ainda ler. A gente está começando a ler Dostoiévski. Isso é uma coisa, assim, de muito pouco tempo, né? De 20 anos aí que a gente, né, estava falando, né, explicando para o Jonathan, né, que essas traduções começaram a sair, né, das grandes obras, né? Hoje, né, fizeram lá o box de R$1.200 na editora 34, mas essas traduções começaram a sair em 2000, um pouco antes, né, nos anos 90, né? E tentando resgatar esse caminho, né, até o russo, né, até o original do russo, e que não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil porque, por mais que, né, eu digo isso por uma experiência própria, não tenho, né, os anos de vivência que o Paulo Bezerra teve na Rússia, né, mas eu sei que a dificuldade dele é a mesma, né, no sentido de tentar encontrar o que aquela, né, o que aquela palavra tinha significado naquela época, né? Qual que era o significado? Os dicionários que a gente tem de português, tem um dicionário, assim, muito bom, né? Que a gente até usa lá no departamento lá de literatura russa, a gente usava, que era um dicionário para os alunos lá, que é a primeira coisa que você tinha que comprar quando fazia o curso de russo, né? É um dicionário muito bom, assim, muito bem acabado. Mas, assim, você não tem um dicionário assim longo e robusto, você precisa acionar dicionários assim, aí que eu acho que é importante você ter o conhecimento, né, de outros idiomas para, né, se você for traduzir o russo, do inglês, do francês, né, do espanhol, para você conseguir acessar esses outros dicionários e tentar achar, né, a ligação ali, né, porque não é um trabalho fácil, né? Esse trabalho de trazer, né, essa tradução. Então, assim, eu digo, cada tradução que eu vejo saindo do Crime e Castigo, eu repito Crime e Castigo porque eu sei que é o romance mais conhecido e é o mais, né, que as pessoas ficam mais traduzindo, né? Eu sei que tem que estar saindo. Eu mesma comecei, né, a traduzir, né, muito antes da pandemia, comecei a traduzir, dei um tempo, fui para o duplo, continuei, dei um tempo, começou a pandemia, parei, né? Então, assim, porque são livros assim que precisam, né? Precisam desse olhar detido. Então, cada tradução que for sair, né, vai ser assim todo o resgate, né? Voltando para Constance, todo o resgate que ela simplesmente, né, não achou que fosse importante, né, na época, e talvez não fosse, né, talvez, assim, a gente fala muito dela, né, eu também tenho um texto que eu queria compartilhar com vocês, que fala das guerras da tradução, né, e que ela é vista, assim, sabe, ela é demonizada, assim, pelos tradutores posteriores, né, de língua inglesa que trabalharam depois dela, por ela ter feito coisas absurdas, assim,
mas sem ela, sei lá, as pessoas conheceriam, né, na língua inglesa o Dostoiévski? Talvez não, assim, possivelmente não, possivelmente tivesse que esperar muitos anos aí para se formar essas cadeiras, né, essas cadeiras de línguas, de idiomas, e que as pessoas se interessassem em sentar lá e fazer uma tradução, né, muito mais trabalhada, muito mais focada. Então, assim, após a morte, né, o Dostoiévski teve que, né, conviver com isso, e hoje a gente tem esse resgate, essa possibilidade de começar a lê-lo, né? E aqui eu já tinha falado, e os 200 anos depois, né, eu coloquei aqui uma frase, né, do Boris Schneiderman, que ele fala assim, que ele sintetiza tudo, assim, né, Boris Schneiderman, se ninguém, né, se o pessoal não pegou no começo aí o que eu falei, Boris Schneiderman, ele é o pai aí a gente gosta de criar essa coisa, o pai disso, pai daquilo, mas ele é o nome da literatura russa no Brasil, né, ele era um ucraniano, um ucraniano nascido, né, em Odessa, né, e ele veio para o Brasil muito cedo, né, ele veio para o Brasil, ele nasceu em 1917, no ano da Revolução, ou 18, alguma coisa assim, e ele veio para o Brasil mais ou menos em 1925, eu escrevi um texto sobre ele, né, que foi selecionado para o Rumos de Literatura no Itaú Cultural, né, então por isso que eu gosto de citar ele, e ele é uma grande admiração para mim, eu tive aula com ele em alguns momentos, então ele participou das filmagens do filme O Encoraçado Potemkin, essa é uma curiosidade aí muito legal que ele gostava de contar, que ele lembra de ver a cena, não sei se todo mundo viu esse filme, mas ele via lá ele viu a cena da escadaria, que é quando cai o carrinho de bebê vai rolando, né? O filme Os Intocáveis reproduziu, né? Fez um intertexto ali com isso, mas assim, essa cena é uma das cenas mais fortes ali do filme. O Boris Schneiderman acompanhou isso antes de vir morar no Brasil, né? Aí ele veio morar no Brasil, né? E virou professor. Ele fundou a cadeira, né, de russo lá na Universidade de São Paulo, né, na Faculdade de Filosofia. E assim, ele é o nome do russo na literatura russa no Brasil, porque ele começou a dizer, né? Ele começou a trazer, a dizer para a gente, né, para os brasileiros, o que era, né? Quem eram esses escritores. Ele fez um trabalho muito bom, ele era um cara super, né? Ele morreu com quase 100 anos, né? Ele morreu com quase 100 anos aí, em 2017, sei lá, 15, 16, alguma coisa do tipo. E super lúcido, tendo escrito assim muita literatura crítica sobre a Rússia, tendo traduzido muita coisa legal, não só sobre Dostoiévski. E ele assim, eu coloquei isso como um olhar final aqui, né, dessa primeira parte, né, porque claro, eu posso, né, a gente pode falar sobre várias coisas, como é que ele escrevia mal, né, pensando assim, toda essa trajetória que eu fiz, como é que ele escrevia mal se ele conseguia expressar ideias e sentimentos tão complexos? Ora, ele escrevia do jeito dele, né? Isso é acreditar que existe uma única maneira de escrever. E é isso, assim, o Dostoiévski tinha uma maneira completamente diferente e inesperada, ele tem ainda, né? Eu acho que é importante a gente não cegar os olhos para todos os defeitos que o texto dele às vezes tinha, porque tem textos muito assim enviesados, e assim, se o tradutor tenta mudar muito isso, a gente fica perdendo, né? A gente perde o fio, né? É legal que tenha isso para você ver que a escrita não precisa ser super bem acabada, né? E não existe só a maneira certinha de escrever. E se ele repete uma palavra várias vezes, o que eu faço com isso? Eu deixo de repetir, né? Como a editora pediu para eu fazer, né? Não, tem que pensar, tem que dar uma calibrada lá para não ficar repetindo assim, desse jeito. Como que, né? É uma saída difícil para o tradutor, né? Então, assim, eu queria dizer que, por que ler ainda Dostoiévski, fazer meio que um resumão, né? Pensando em outros temas, assim, por que ainda ler, né? Porque a gente começou só agora a ler, né? Então, assim, são 200 anos que a gente precisa resgatar, né?
porque agora esse trabalho tem sido feito, né, no Brasil e tem sido muito bem feito. Tem tradutores maravilhosos aí, de verdade, pessoas super, super capazes aí fazendo. Tem muito espaço, se algum de vocês, assim, né, que está aprendendo russo quer traduzir Dostoiévski, vá traduzir Dostoiévski, vá traduzir todos os outros russos, que tem muita coisa do Turgenev para ser traduzida, muita coisa do Tolstói. Já foi traduzido? Traduz de novo. Porque, assim, cada um vai ler aquilo, vai fazer a estrada lá, né, para chegar naquela essência daquele texto russo que é tão diferente do nosso português, né? Então, assim, por que ler? Porque a gente precisa conhecer, né? Então, assim, eu recomendo que se leia, né, na ordem que quiser. Geralmente as pessoas gostam da ordem cronológica porque é uma ordem mais orgânica, né? Sei lá, nem sei se é orgânico, né? Mas é uma ordem mais óbvia, né? Tipo, começa lá pelo Gente Pobre e depois, né, vai para os Irmãos Karamazov. Ou começa pelos Irmãos Karamazov. E às vezes as pessoas estão no momento de ler os Irmãos Karamazov, que é uma obra extremamente existencial, é um negócio que você, sabe, entra lá e não sai mais, sabe? É um negócio que não sai de você, ou começa pelos Demônios da Mente. O meu romance preferido é Os Demônios, já falei isso aí pro Jonathan, né? É o meu preferido, e ele é um dos poucos conhecidos, assim, foi traduzido pelo Paulo Bezerra também, mas só tem essa tradução. Eu, se pudesse traduzir, assim, um dia, Os Demônios, ia ser uma realização, mesmo que ninguém lesse, né? Então, assim, porque ler, porque estamos lendo ainda, e esses pontos que contraditórios que fazem Dostoiévski ser uma figura contraditória, eles vão continuar, porque existe, né, nada é diferente do que já era quando ele era em vida, que é a velha discussão, né, da escrita prática, né, com a escrita, né, com a arte pela arte utilitária, arte prática, homem prático, né, homem, né, poeta. Então, assim, toda essa convergência e essa disparidade de ideias, elas vão permanecer, porque essa é uma tônica, né, da figura do Dostoiévski, e também como o Boris Schneiderman falava, né, que ele era um conservador anticapitalista, né, nessa própria palavra, nessa própria, né, conservador anticapitalista, está toda a dicotomia aí que você tem, né, na obra do Dostoiévski. Então, assim, eu acho difícil, né, que a pessoa não, né, não entenda, né, hoje, né, com todas as formas como a gente tem, né, de trazer literatura, de falar de literatura, é difícil que a gente não consiga discernir, né, a importância de você ter né, uma escrita que não seja prática, como tinha no século XIX, né, essa visão de que não, você precisa escrever porque tem um mundo aí fervilhando, né? Você precisa escrever para que as coisas aconteçam, você precisa escrever um que fazer, né? Eu preciso saber o que fazer, né? O Chernyshevsky, né? Inclusive, no livro do Chernyshevsky tem até formas, assim, uma explicação de como formar uma cooperativa, sabe? Então, assim, isso assim, hoje acho que a gente tem uma ideia de que literatura é muito mais do que isso, mas eu tenho certeza, né, que várias pessoas vão sempre se questionar, né, por que eu tenho que ler né, uma literatura que vai me colocar tanto para baixo? Por que eu preciso ler uma coisa né, que vai me deixar mais fechado? Né? Eu acho que é sempre uma tônica, né, de uma discussão literária assim subjetiva né, que cada um pode ter e que nada representa, assim, né, se pensar no cânone, né, no cânone literário, se pensar assim na literatura como um todo e no que ela representa, né? Eu não digo nem só, né, nem só para todo mundo, mas o que representa para si mesmo. Então, é mais ou menos isso, assim, eu não sei, eu acho que eu falei mais ou menos, não muito, mas eu vou parar aqui de compartilhar e a gente pode ir conversando sobre traduções, né? Eu posso contar para vocês aí mais questões aí, caso vocês, né, tenham dúvidas. Bom, gente, primeiro, muito obrigado, Polly, por toda essa, enfim, essa fala, eu achei muito inspiradora. Tem até um comentário que eu vou fazer questão de ler aqui, que é da Libânia, que ela escreveu: que aula gigante.
Infelizmente, aqui em Portugal já é tarde, eu vou precisar ir, mas muito obrigado. Inclusive, já deixei o link aqui do nosso canal do YouTube, onde essa fala da Polly vai estar em breve. Mas, Polly, muito obrigado mesmo. Muito inspirador, assim, tudo que você falou, Na porque... verdade, assim, eu fiz quase como estou falando que a escrita do Dostoiévski é confuso, né? Porque, assim, eu ia começando o negócio, eu falava, não, mas eu esqueci de falar isso, mas esqueci de falar isso. Mas, gente, é uma coisa, assim, é muita coisa, muita coisa. Bom, eu recolhi algumas perguntas Olha aí, já. o Kleber quer que você traduzir. Pois vá traduzir, viu? Tem muita... Não faz daqui a 15 anos nada. Começou a estudar russo agora, não começou? Já pega uns trechinhos ali. Russo tem que é aquela coisa que tem que ir lá, né? Sabe? Não tenha medo de pegar o dicionário, abrir o dicionário, letra A, sabe? Não tenha medo. E não tenha vergonha, porque, assim, os maiores, né, tradutores, aí, pegar o trabalho do Paulo Bezerra, pegar o trabalho do Rubens Figueiredo, eu tenho certeza que eles estão lá, estão olhando ali, né? Porque é um idioma imenso que não tem relação com nada, né? Nosso. Então, assim... Eu recolhi algumas perguntas, então já vou pedir, pessoal, quem quiser fazer pergunta oralmente, levanta a mãozinha aí, clica em reaction, e daí depois você vai clicar em raise hand, que eu te chamo para fazer sua pergunta, ou escreva, que eu vou recolher. Como eu tenho o poder de administração, eu vou super pular na frente e vou fazer minha pergunta antes de todo mundo, porque, enfim, essa é a tirania do Zoom. Polly, eu tenho algumas perguntas para fazer para ti, porque Dostoiévski, eu aproveitei que ia ser o bicentenário e eu quis estudar um pouquinho de Dostoiévski Opa! esse ano. E eu tenho algumas coisas que acho que me intrigam muito nele, que são as relações dele. Sim. Quem ele se inspira e quem ele inspirou, e, sobretudo, os leitores dele no século XX. Então, Sim, eu vou fazer várias perguntas em uma só, e tá. aí eu quero muito te ouvir falar sobre isso. Estava ansioso aqui para fazer essas Vamos perguntas. ver, vamos ver. A primeira eu gostaria muito de saber se existia alguma relação, pensando nos movimentos literários do século XVIII, antes do Dostoiévski, principalmente o Sturmendrang, que nasce na Alemanha, que vai trazer o Goethe, né, e vários outros autores, e que eu vejo uma certa semelhança, pelo menos estética, muito com Dostoiévski, em certa medida. Eu queria saber se existe, se você já chegou a ver isso, algum relato de uma, digamos assim, de uma relação do Dostoiévski com esses textos desse tipo de literatura alemã, centro-europeia, que nasce no final do século XVIII e que ganha bastante lugar na Europa, né? Principalmente a Alemanha passa, enfim, é um precursor daquele romantismo alemão todo exagerado. Eu pelo menos vejo algumas semelhanças, mas eu nunca vi nada a respeito acerca tipo de quem o Dostoiévski leu. Se ele Sim. tinha essa relação, por exemplo, com Goethe. O segundo campo da minha pergunta vem no seguinte ponto: os contemporâneos do Dostoiévski. Entender como era a relação de influência dele, principalmente com o Turgenev. Eu não sei se eu estou falando certo, como é que se pronuncia o nome dele? Turgenev. Turgenev. E que eu sei que leu muito o Dostoiévski, e é contemporâneo dele também, que é o próprio Nietzsche. Sim. Que ele teve muito mais, acho que um diálogo com o Turgenev, da questão do niilismo dele, né? Sim, Mas queria sim. muito saber um pouco dessa ligação Nietzsche e Dostoiévski, se é possível, o que é possível de pensar no século XIX. Sim. E aí, para a última parte da minha pergunta, eu queria muito a tua visão sobre como o Dostoiévski passou a ser lido pela crítica do começo do século XX. E aí, destacando muito aqueles que, enfim, que foram mais à mídia, se eu posso dizer, de forma pública, discutir Dostoiévski, como o Mikhail Bakhtin, o Leonid Grossman, o Joseph Sim. Brodsky, esses russos que do século Sim. XX. Essa é uma questão. Como é que você vê o Dostoiévski estreando no século XX, numa Rússia que já é completamente diferente, Sim. mas, enfim, são muitas perguntas em uma só, mas eu prometo que eu não pergunto mais nada até o final. Vou ver se eu consigo responder algumas aí, né? Então, realmente você está certo. Assim, até achei um trecho que eu pulei, né, das coisas que eu estava falando, que eu tirei algumas visões aqui do René Wellek, né, que é o crítico, né, austríaco, que fez alguns cadernos ali falando sobre Dostoiévski, que pegou algumas partes ali, né, que eu trouxe aqui para vocês, e ele fala, né, exatamente isso, que a estética de Dostoiévski
que é distinta da crítica literária dele, de tudo que a gente estava falando, né? É exageradamente idealista. E as fontes podem estar em Platão, em Schiller, né? E em Bielinski. Bielinski é um crítico da época, e ele porque ele venera com tanto ardor a beleza ideal, esse tal modo de beleza do mundo, o paraíso no qual vivemos ou podemos viver. E esse êxtase estético e essa iluminação mística, algumas vezes associada ao feitio epilético. Então, acho que você vê esse paralelo, né, com a literatura alemã, e eu acho que ele existe. Ele existe. Eu não posso dizer, assim, com precisão se ele lia, né, se ele lia especificamente ou se ele assumia. O que ele assumia como influências diretas dele era o Pushkin, né, e era o Gogol. E o Gogol é muito marcante. Quando você fala assim, que consegue ver algumas semelhanças, essas semelhanças, acho que elas estavam no século XIX, no início do século XIX, muito fortes, né? Então, assim, especialmente por conta da força literária que essa estética alemã, né, exerceu no romance, né, não só russo, mas europeu como um todo. Mas quando você lê Gogol, você vê claramente essa, sabe, todo mundo, ele falava, o próprio Dostoiévski, todos saíram do capote de Gogol, né? Porque, assim, é nítida essa questão, né, dessa pessoa, né, dessa pessoa ensimesmada, né, dessa personagem ensimesmada, né, subterrânea, né, que se esconde e que tem toda uma autocracia gigantesca em cima de si, ali ditando o que se tem que fazer, né? E você falou Qual que era a segunda pergunta? Eu já esqueci do Turgenev. A minha segunda pergunta era a relação aos contemporâneos do Os Dostoiévski. contemporâneos. A relação dele com o Turgenev e com o Nietzsche também. Sim, é verdade, do Nietzsche. Então, do Turgenev, né, como eu estava falando, do Turgenev e o Tolstói, eles eram vistos como uns escritores assim super bem acabados, né, super, né, que falavam um pouco sobre o povo, né. Então, o Dostoiévski sempre ficava de um lado mais distante, né, porque ele voltava a literatura para uma coisa mais ensimesmada, quando essas pessoas falavam de assuntos um pouco mais né, no caso do Turgenev tinha, né, o homem supérfluo, né? Eles têm um homem supérfluo, né? Tem um homem, né, subterrâneo, né? Que é esse, né, do Gogol, que nasceram com Gogol, o homem positivo, né? Do Tchernchevsky. Então, assim, eles discursavam sobre questões diferentes, né? Questões diferentes. Então, assim, eu não sei dizer se eu veria uma relação direta de influência, né? Eu acho que eles se liam, né? Talvez houvesse alguma convergência ali, mas sobre Nietzsche, isso eu posso dizer mais precisamente, porque isso fica muito claro, né, se você lê Os Demônios, né? As pessoas sempre pensam, né, que, né, assim falava Zaratustra, né, meio que começou, né, essa ideia do super-homem, né, e você vê isso muito claro nos Demônios, né? Então, assim, eu cheguei a fazer um trabalho sobre isso, né, que eu queria até trazer parte do trabalho aqui para vocês, mas eu não consegui, porque, né, a gente ia acabar estendendo mais, mas a história, né, de se Deus não existe, né, eu sou Deus, coisas assim que elas nascem com Dostoiévski. Aí a questão, né, de Nietzsche, né, Nietzsche lia Dostoiévski, né, mas não existia um vice-versa. Eu não me lembro de ver registros do Dostoiévski, né, tendo essa confluência, entende? Mas Nietzsche, sim, Nietzsche bebeu da fonte do Dostoiévski, ele meio que é pai dessa ideia, né? Então, assim, eu posso dizer que existe uma relação super forte. E no caso dos críticos, né, do século XX, né, Problemas da Poética em Dostoiévski, do Bakhtin, é um livro maravilhoso, assim, porque ele, né, e o Leonid Grossman também escreveu Dostoiévski Artista, também é um livro maravilhoso. São dois críticos que receberam muito bem. É bom que você citou. Eu só trouxe o pessoal que falou mal, né? Mas no Problemas da Poética em Dostoiévski, do Bakhtin, ele lança, né, o romance polifônico, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa questão do romance polifônico, mas isso me influenciou. Você poderia perguntar o que te influenciou? Isso me influenciou, eu acho que é uma maneira assim incrível, né?
que, por exemplo, as personagens, né, ele constrói essas personagens de maneira tão única, né, tão diferente, que cada personagem tem uma voz, né? Então ele fala romance polifônico que não vigora uma voz, uma única voz. São várias vozes ao mesmo tempo, com estéticas diferentes, com formas diferentes, com forças diferentes e confluindo no mesmo romance. Se você pensar, né, no Crime e Castigo, que é um que, né, que é falado, né, no livro do Bakhtin, você vê muito claramente, assim, você consegue pegar, né, o discurso do Marmeladov, que é o pai da Sônia, e você pega uma fala do Raskolnikov, você pega uma fala da Dunya, e você tenta colocar essas falas lado a lado e você vê uma construção diferente, né? Uma construção diferente, como se ele fosse quase que né, como se estivesse vendo, né, uma pessoa real ali com suas próprias. Você não consegue falar assim, existe ali o estilo, a questão estilística ali, né? O Marmeladov escreve do mesmo jeito, mais ou menos, que ele fala do mesmo jeito que o Raskolnikov. Não, assim, eles estão tão diferentes, né? É uma confluência de vozes tão diferentes que ele denomina esse romance polifônico. E o Dostoiévski Artista é um livro muito bonito, é um livro que o Leonid Grossman escreveu, é um livro muito bonito, ele conta, assim, se alguém quiser saber, ele tem uma literatura, eu tenho aqui na minha casa, eu vou até mostrar aqui. Esse livro aqui, é um livro muito bonito, assim, ele não é muito longo, é 250 páginas, e ele pega, assim, e faz um panorama, assim, geral sobre a obra do Dostoiévski, e é um livro muito gostoso de ler, e ele vai falando, né, tradução do Boris Schneiderman, eu falei tanto, mas tradução do Boris Schneiderman, e é um livro, assim, olha, ele vai falando sobre os métodos de composição, de como que funciona o romance, a novela, como é que era, e um pouco da biografia, né? Ele para e conta um pouco da biografia do Dostoiévski. Então, eu acho que, assim, se alguém pensar, né, falar assim, começar, né, a ler Dostoiévski, quiser ler um livro, assim, que não vai tanto aprofundar tanto quanto o Joseph Frank, né, na biografia gigantesca que ele escreveu, que também é muito boa, né? Tem um resumo da biografia, né, que também foi lançada aí recentemente, não sei se há 2 anos, assim, do Joseph Frank, que foi o grande biógrafo, né, do Dostoiévski. Mas esse aqui é um livro ali, né, mais rápido ali, então, e tem uma boa tradução feita, né, então, se vocês quiserem ler. Então, assim, eu falando, né, mais especificamente, o Jonathan citou 2 críticos, assim, que receberam muito bem, e que, na verdade, trazem ali, né, a parte boa ali, né, do que eu não pude, né, do que eu trouxe só a tragédia ali do Nabokov e do resto. Mas esses são dois estudos, o Problemas da Poética, né, em Dostoiévski, que é um livro, assim, super lido, né, quando se estuda, né, não só a literatura russa, né, eu acho que as pessoas que estudam linguística acabam lendo esse livro também, por causa do papel do Bakhtin, né, mas do Leonid Grossman é um livro bonitinho, um livro fofinho, eu gosto desse livro. Se eu tiver tempo no final, eu vou querer fazer outra pergunta, mas vamos dar seguimento aqui. Tá. Obrigado demais pela resposta, Polly. Não sei se foi tudo. Aí do Nietzsche eu podia ter falado mais, porque, juro, eu estudei bastante sobre isso, mas, mais tempo. Isso aí precisa de uma palestra sozinha. Compartilha depois comigo, porque eu encontrei muito pouca coisa dessa ligação. Eu vejo muito do Nietzsche com o Turgenev por conta do niilismo, né? Sim. O Nietzsche falou bastante e tal, mas eu vou querer ouvir mais de você depois sobre essa relação. Eu escrevi um artigo chamado Deus e Dostoiévski. Você escreveu? Eu escrevi. Eu ia trazer. A gente encontra fácil na internet? Não encontra, que faz tempo, né? Isso aí é velho. Você é nova, Polly. Você já publicou artigo na era digital. Coisas, mas eu vou achar, assim, inclusive eu ia até há uns anos falar sobre isso, sobre esse texto, né? Num simpósio, acabei deixando para lá, mas é uma coisa que, assim, eu gostei muito da abordagem, sabe? Porque as pessoas pouco relacionam, às vezes, né? As pessoas têm essa coisa, né, do niilismo, do Deus morto, do Nietzsche, né? E como se não tivesse tido Dostoiévski falando há muito tempo antes sobre isso, sabe? Então, Sim. A Verônica comentou aqui, se não estou enganado, Camus também fala da associação entre o Nietzsche e o Dostoiévski.
Sim, eu acho que talvez eu dê uma... Acho que sim. Acho que sim, viu? Eu não vou dar certeza, mas é verdade, acho que sim, Verônica. Aliás, como eu vou priorizar quem tá com a mãozinha levantada para fazer a pergunta de forma oral, a Verônica vai fazer a pergunta dela. Vê, por favor. Eu vou tentar me conter aqui para também não fazer 500 perguntas em uma, né? Porque essa fala foi muito instigante mesmo, Flória. Muito obrigada por dividir com a gente. Obrigada. Conforme você foi falando, né, das traduções, eu fui pensando que comecei a ler Dostoiévski na graduação e era aquela coisa de comprar um livro em cada feira do livro e, de repente, Sim. ir juntando e lendo aos poucos, e foi uma coisa que me acompanhou muito, e agora tenho até vontade de largar tudo que eu tenho que fazer para o doutorado e ler tudo. Mas uma coisa que ficou muito para mim na sua fala é justamente esse problema dos desafios e das temporalidades das traduções, né? E da necessidade, às vezes, a gente historicizar mesmo o processo de tradução, o que nem sempre é feito, porque é realmente uma apresentação que será feita, uma recontextualização, né, daquele autor para um público, no caso, a gente pensando aqui do Brasil, que não tem grandes laços com a Rússia e que vai sentir ali uma conexão tão profunda, né? Sim. E eu estava há pouco lendo o último livro do Chartier sobre tradução, que ele vai justamente colocar uma tese ali que eu acho que é muito interessante, talvez, para pensar nesse problema do Dostoiévski, sobretudo dessas traduções inglesas que lapidaram tanto o texto, que é justamente chamar qualquer edição, qualquer tradução de edição, como se aquilo é um texto novo. Não tem como você dizer que é exatamente o mesmo trabalho escrito ali pelo Dostoiévski. E aí eu queria te perguntar, né, dentro da sua experiência, tanto como tradutora e como leitora, né, desses textos, como é que você pensa justamente essas diferentes perspectivas do trabalho do tradutor na intervenção do texto original, né? Como é que a gente fala sobre isso, que de fato é uma questão dificílima e super interessante de se pensar, e acho que super atual se a gente está vendo, né, novas traduções saírem. Não, é uma pergunta deliciosa, juro. Por quê? Sabe por quê? Porque eu tendo a concordar com a questão da edição, né? Eu falei que as pessoas têm que traduzir para tentar achar, né? Não existe purismo, né? Não tem como ter purismo, porque, por exemplo, eu dou, né? Sei lá, eu, Poliana, tenho determinado, né? Formação, tenho 40 anos, fiz isso, fiz aquilo, né? Eu tenho todo o meu repertório que, por mais que, né, a palavra seja a palavra, né? Eu vou trazer aquilo de uma forma diferente do que uma pessoa completamente diferente de mim, mesmo sendo falante do português, né? E eu acho, assim, eu juro, eu acho gostosa, deliciosa essa pergunta, porque tem uma tradução, assim, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, alguém já acompanhou, de um livro dos irmãos Campos, né? Augusto de Campos e Haroldo de Campos, que traduziram os poemas de Mayakovsky, né? Esse trabalho, né, foi um trabalho, assim, super... Eu acho um trabalho perfeito, juro. É um trabalho, assim, que só eles... Eu nunca vi nada, assim, também não que eu tenha visto muita coisa, mas nunca vi nada parecido, porque eles fizeram, assim, eles entendiam ali a questão o Boris Schneiderman também participou desse grupo de tradução, eles montaram ali um trabalho, e eles fizeram uma tradução completamente, não é nem uma tradução, eles revivenciaram aquilo que o Mayakovsky estava dizendo, e tentaram transpor, assim, com uma forma diferente, o conteúdo mesmo, mas com uma forma completamente diferente. E é fantástico, assim, é fantástico aquilo. Então, assim, é uma edição, assim, muito grande, né? É uma edição muito grande, mas é uma edição, assim, que trouxe a alma daquilo, sabe? A alma da poesia do Mayakovsky. Então, eu acho que realmente... eu acho que tem várias tendências, assim, né? De falar assim, a gente precisa... Por isso que
né, eu acho que falo tanto, né, desse negócio de se buscar mais traduções, de se ler mais traduções, para você ter mais possibilidades de talvez alcançar uma proximidade ali, né? Mas não vai alcançar, porque cada edição é uma edição, né, criada e né, cravejada e tracejada e, né, e dilapidada por uma pessoa completamente diferente, né, do que, né, por exemplo, Rubens Figueiredo traduziu lá, né, o Crime e Castigo, né, recentemente. Paulo Bezerra já tinha feito isso, né? Os dois têm assim um histórico completamente diferente de vida, né? Aí as pessoas às vezes assim, né, têm a ideia simples, né, de não, você traduziu, mas traduziu, a tradução é tradução, né? Tipo, quando a gente está traduzindo um texto técnico, né? Essa palavra quer dizer essa palavra, né? Eu vivo isso, né? Porque como, né, o Alex, meu marido, né, hoje agora com o nosso bebezinho, ele só fala em inglês e eu só falo em português. Para o Malcolm, a cabeça dele deve ser uma miscelânea ali, né? Mas ele né? Ele deve ter assim na cabeça dele os signos para as coisas mais simples assim do dia a dia. Mas numa obra literária, exatamente, quem não fala outro idioma não entende a tradução, né? Não vai conseguir, né? Dar um foco nisso. Mas é aquela coisa, você tem que né, como a Verônica falou de editar, né? É uma edição, mas você tem que confiar naquele tradutor, né? Também. É uma relação de confiança. É claro que, como as traduções do russo, elas passaram por muita polêmica, né? Por conta dessas coisas, né, que eu contei, né, mais ou menos, né, e também, né, teve as edições na Martin Claret, né, que agora eu não sei como resolveram esse negócio, né? Mas a Martin Claret, ela fazia uma coisa muito absurda, né? Não, né, eu espero que não tenha ninguém da Martin Claret que possa, né, mas é uma coisa assim, é fato notório, todo mundo conhece, né? A Martin Claret, ela pegava simplesmente, provavelmente para não ter que pagar uma nova tradução, como a LPM sempre fez muito corretamente, e pegava o trecho de uma, sei lá, pegava lá, ia lá no 1930, alguma tradução, pegava um trecho de uma, de outra, inventava o nome de uma pessoa, e essa era a pessoa que tinha traduzido o livro. Então, assim, não dá para confiar. A pessoa leu, né? Eu cheguei a ler uma vez um livro que era desse, eu nem sabia, né? Então, assim, muitos de nós já lemos, assim, a gente estabeleceu essa relação de confiança com o tradutor, né? Quando a gente não conhece o idioma, mas você, né, depois quando você sabe que casos assim, né, começam a acontecer, você fala, nossa, mas será que é verdade? Será que ele diria isso, né? Quando você vai conhecer um pouco mais o autor, ou quando você vai conhecer um pouco mais, né? Então, eu acho que se você parte do princípio de que, né, a tradução é uma edição, isso é uma edição, e que o autor estava, né, no bom grado, procurando se aproximar do original, da forma dele, né, do que ele podia, né? Você confia mais e não é tão ruim, né? Quando você pensa que uma edição como a do Mayakovsky, que não tem a ver com o original assim propriamente dito, pode ser fantástica mesmo assim. E eu tenho certeza que Mayakovsky amaria, né? Sei lá, né? Se visse aquilo, porque é lindo, é lindo. Então assim, eu concordo muito com essa questão e acho que não é fácil dizer assim numa tradução artística literária que você não está editando aquilo, que você não está colocando o seu olhar ali, a sua vivência naquilo. Não tem como falar, né? Porque a gente, né, tem nossas subjetividades ali, a gente não consegue, nossas temporalidades aí, né, que você falou muito bem, assim, não tem como, sabe? Né? Mesmo assim, eu às vezes me deparo, né? A gente tem essa questão, né, de escrever no nosso tempo, na nossa fala, com a nossa prosódia, com o jeito que a gente, né, pensa o nosso mundo, né, pela nossa faixa etária, pela geração, é diferente, né, do que o Boris Schneiderman lá que nasceu em 1917. Ele estava falando português da mesma forma que eu estou falando português, mas o português dele é criado, né, foi concebido ali, né, de outra forma do que o meu, entende? Como eu me afasto disso? Não é só pegar o dicionário, eu vou procurar uma palavra lá do século XIX. Não é só isso, né? É a forma como eu construo a frase, né? Então, mais ou menos isso. Mas essa questão sua aí também é que nem a do Nietzsche, aí. Dá para falar.
Não, isso se a gente também não considera as próprias pressões do mercado editorial, né? Porque como você mencionou das traduções da Constance, né? Sim, sim. O que você falou, acho que é muito interessante, de será que o livro teria sido lido sem as modificações dela? Porque isso também tem uma questão do gosto do mercado editorial, Sim. que sempre O vai público não ia ler, ia falar, influenciar nossa, que isso. livro mal escrito, né? Eu estou Sim. acostumada a ler Balzac e Flaubert, eu não quero ler um negócio torto, né? Então é um pouco isso, assim. Acho que é uma dessas tensões aí que ainda vão perdurar e no caso da tradução não só do Dostoiévski, mas toda a tradução que tem, né, principalmente idiomas muito distintos ali, né, como base, né? Bom, vou aqui partir para as perguntas que foram escritas e deixadas no chat. Vamos ver onde eu compartilho isso daqui. Acho que é aqui. Todos estão vendo? Sim. Perfeito, vamos lá. Então, primeira pergunta do Cleuber Iguape. A senhora acha que as transliterações de russo fazem jus ao original? Por que falamos Tchehov e não Chekhov, por exemplo? Então, né? E aí é pior, né? Porque eu me lembro que eu tinha uma professora russa que ela falava tão levinha, ela falava Xerra. É pior, ela era russa, né? Ela era, não, ela é, né? A professora Helena Vassina, ela falava Xerra. Então, assim, eu particularmente acho que as transliterações, elas não fazem jus ao original, porque esse som KH, né? Ou o som T, né? Ou essa leveza que tem o Che, né? Do Tchekhov, elas não são, assim, muito palatáveis, né? Palatáveis, não, vou falar um negócio, né? Não são, assim, muito tranquilas foneticamente, né? No português. Então, o KH fica Chekhov, né? Chekhov, as pessoas já, né? E a coisa do som do A, né? Porque quando tem uma coisa no russo, né? Que Dostoiévski não é Dostoiévski, é Dostoiévski, né? Porque, assim, você só... Quando você fala a palavra tônica, né? Por exemplo, tem dois Os ali, né? Pensar do Dostoiévski, tem dois Os na palavra ali e o IE. IE é a sílaba tônica. Então, quando a sílaba tônica está presente e não é o, tudo vira A. Então, é Dostoiévski. Fyodor, né? E assim, eu acho que... Exatamente. E no caso de Moloco, que é leite, você encontra até mesmo na própria Rússia formas diferentes de falar. Malakó, Molokó. Então, assim, eu acho que para as transliterações do russo, a gente vê uma tentativa de correspondência, né, com alguns sons que a gente tem no português, né, no caso do Chekhov, né, KH, a gente não usa K, mas tem o né? Então, assim, para tentar fazer esse som parecido, mas quando você vai umas transliterações de russo do inglês, por exemplo, né, do russo, do cirílico para o inglês, já é diferente também. Você usa outras trocas, assim, tudo vai de acordo com o que pode ser mais fácil de ouvir, né? Mas, por isso que assim, eu achei engraçado que quando eu comecei a ouvir esses nomes, né, no russo, eu ficava assim, nossa, mas será que eu vou falar assim, Xerra? As pessoas vão me achar idiota, né? Mas eu tô só brincando, né? Mas ficou convencionado. Chekhov, né? Chekhov, né? E a gente vai vivendo assim, né? São nomes muito... É a velha discussão, né? De como, né? Como se pronuncia, né? Se for para pronunciar certo, a gente vai tentar, né? Mas a transliteração, respondendo agora, olhando a pergunta direta, a transliteração faz jus. Só a parte da acentuação, talvez, que não faça. A acentuação talvez não faça aí com o negócio do o, né? Do valor do o na frase. Bom, o Gabriel Araújo pergunta: ouvi que em algumas obras Dostoiévski demonstra um preconceito contra o povo judeu. Procede? Olha, isso é uma tônica muito assim. Eu não posso dizer que eu tenha visto algo específico, mas existia muito forte na Rússia do século XIX um sentimento, né? Um sentimento de estereotipação, né? De estereotipação do povo judeu, né? Que você sempre tinha lá, né?
um judeu que era, sei lá, tinha uma loja, um sapateiro, assim, tinha umas estereotipações, mas eu não poderia dizer, assim, afirmar que há preconceito, né? Acho que há preconceito, né, com diversas outras formas ali. O povo russo, especialmente no século XIX, era um povo muito fechado, né? Pouco conhecia, né, de fora. Então, assim, pode-se dizer que com o olhar de hoje, né, se a gente for olhar de hoje, você possa encontrar preconceitos nessas estereotipações de personagens mesmo. Mas não há algo, assim, que possa ser notado, ou que talvez, assim, pode até ser, mas como eu falei, né, outra coisa volta na tradução. Pode ser que algo tenha sido editado. Eu tenho uma edição antiga soviética aqui, que tem algumas das obras completas, não tem nem aqui. E que pode ser que já nesse período tenha havido ali um corte, uma edição, para que essas coisas não ficassem, né, muito à vista. Mas não é comumente uma coisa assim, sabe? Dostoiévski era antissemita, assim, talvez tenha isso, mas como eu falei, Dostoiévski ele é super contraditório, então ele é anticapitalista, conservador, anti não sei o quê, reacionário, ele foi muito taxado de várias coisas, né? Por ser essa figura, né, que trata de assuntos polêmicos, né? Não sei se respondeu, mas talvez é uma coisa aí até para a gente ver se tem algum estudo, né, estrangeiro, talvez, falando sobre isso, até mesmo russo. Bom, sua xará, Poliana, perguntou: depois de ler uma certa quantidade da obra do Dosto, somos íntimos já, me veio a impressão de que todos os enredos parecem se tratar de uma mesma pessoa em momentos e situações diferentes ao longo da vida. Acredita que isso seja por conta do caráter introspectivo comum à maioria das personagens dele, ou por conta de a obra refletir muito a vida do autor, ou algum outro motivo? Eu até concordo bem aí com que dá essa impressão, né, de você estar sempre, né, com essa mesma personagem super, né, introspectiva, em si mesmada, né? E eu acho que isso acontece, assim, eu diria que isso acontece com muitos escritores, assim, que tratam de um tema mais, assim, mais subjetivo, né? Mais introspectivo, até como você falou, né? Que essa figura, né, ela sempre aparece, mas eu consigo ver umas obras diferentes, né? Inclusive essa né, Uma Anedota Infame, né? Que eu traduzi, eu acho que vai por um outro viés, sabe? Né? Ele tem um pouco ali, né? Ele tem a vibe, né? Por isso que eu até falei uma coisa de São Petersburgo, né? Que é muito legal você conhecer, né? Tem um livro chamado São Petersburgo, que inclusive conta a história de São Petersburgo, que vai ajudar, assim, a entender melhor, assim, as obras de todos desses escritores russos, como eu falei, né? Eu não lembro se era Solomon Volkov, o autor, mas é uma obra muito boa. Tchau, Ana Beatriz. Então, obrigada. Então, aí, eu acho que, assim, existe essa questão da personagem, mas eu acho que está mais no ambiente, sabe? Porque, assim, você consegue ver essas semelhanças que você falou, né, dessa pessoa do caráter introspectivo, que é esse homem subterrâneo, que é essa pessoa que tem medo ou tem medo, ou tem problemas de enfrentar a sociedade. Existem essas coisas em particular, mas eu acho que o que está em comum talvez seja mais a aura da coisa e as temáticas, né? Temáticas assim, né? O crime, a redenção, a volta a Deus, o arrependimento, né? Eu acho que essas temáticas e a vibração lá de São Petersburgo, né? Trilhando aquela coisa meio névoa, aquela narrativa meio nas catacumbas ali, né? Nos subterrâneos. Eu acho que tem todos esses elementos ali. E eu não sei se reflete muito a vida do autor, porque ele era uma pessoa dinâmica, né? O Dostoiévski, né? Essa coisa do caráter epilético, né? Ele tinha epilepsia de verdade, né? Mas eu não sei se isso, de fato, assim, aí fica aquela velha questão de obra e autor, né? Vida e obra, o que um impacta no outro, né? Eu acredito que impacta muito, mas eu sei que os críticos não gostam de fazer essas comparações, porque às vezes tem elementos externos que podem já construir isso, e no caso, né,
esses elementos eles estavam lá, né? Na própria obra dele, e assim, pensar no caráter introspectivo, né? Mesmo antes lá da experiência de quase morte que ele teve, né? Que eu falei no momento que ele foi, né, condenado, ele já falava em temas assim super super pesados nesse sentido no duplo, que foi antes disso. Então, assim, talvez algumas coisas ele carregasse das influências na estética, né, alemã, talvez ele carregasse do Gogol, né, que trazia essa pessoa, né, essa personagem com medo da autocracia lá russa, né, com medo daquelas pessoas, né, daquela sociedade ultra hierarquizada, né, eram pessoas que tinham, né, assim, o medo de se expor, o medo de estar, assim, talvez estivesse muito mais na literatura russa do que necessariamente na vida dele. Mas é aquela coisa, né? Eu acredito que, assim, eu tenho essa sensação que você falou, assim, eu acho que você sente que você está lendo uma mesma pessoa, mas não acho que é tão forte quando for pensar no Kafka. No Kafka eu sinto que é a mesma pessoa, sabe? Em diferentes... Mas no Dostoiévski eu acho que tem outros elementos aí que ajudam bastante. Então, eu recomendo esse livro, São Petersburgo, e recomendo ler Gogol, e aí eu acho que você vai ver que talvez essa alma russa, essa verve russa do Dostoiévski está muito mais no ambiente e nas coisas que ele pôde ser influenciado e vivenciar. Bom, o Gabriel Araújo volta e pergunta: seu nível de russo é C2? Você também faz interpretação ou trabalha apenas com tradução? Acho que ele está querendo te Olha, perguntar, faz tempo que eu não testo o meu nível de russo, viu? Mas eu trabalho apenas com tradução hoje. Um dia talvez eu vá trabalhar com interpretação. Eu tinha um sonho de trabalhar com interpretação, de fazer a Copa da Rússia, mas depois passou. Agora já foi, Polly. Depois passou, agora já foi. Do Eimar. Professora, o que a senhora acha da tradução de Crime e Castigo da Nova Cultura? Eu sei qual que é essa tradução. Essa tradução faz parte das que eu falei ali, né? Que elas não são as traduções diretas do russo, né? Mas, assim, como eu falei, né? Tirando ali, nessas da Martin Claret ali, né? Que eu não sei se resolveram o problema, viu, gente? Talvez tenham resolvido o problema, mas as do passado, eu acho que, assim, vale tentar. Se você tem à disposição, né? Esse livro da nova cultural, né? Eu acho que eu tinha esse livro também. Eu acho que, né? Leia, né? Não vai desprezar um livro lá que é super importante, né? E fazer ele rodar, né? Leia, empreste, mas também, né? Se possível, leia as outras traduções. Eu acho que vale ter a porta de entrada, né? Eu acho que nada a não ser essas assim super, né? Que a gente já tem históricos super negativos e hoje na internet a gente tem vários sites ali falando sobre algumas experiências negativas em tradução, acho que vale ler, né? Se você tem ali em casa, né, essa tradução, não acho que haja um problema, mas se você não tem, se você vai comprar, você vai alugar numa biblioteca, vale ler né, até a da LPM, que não é direto, né, do russo, eu sei que houve um trabalho lá de cotejo com o russo, sabe? Ele foi traduzido, eu acho que de uma versão se não me engano, não sei se é do inglês ou do francês, acho que do francês, não tenho certeza. Mas eu sei que houve um cotejo, houve um trabalho de cotejo, e o trabalho de edição lá sempre foi muito primoroso. Então, assim, e é mais barato, né? Por isso, assim, eu digo, porque ainda ler Dostoiévski, se você conseguir, né? Porque os caras, assim, estão enfiando a faca, né? R$1.200 aquele negócio, sabe? É absurdo, é absurdo. Eu entendo que tem que pagar lá, que é uma coisa, né? Tem todo o lado lá dos tradutores ali, né? Que da editora que precisa, né? Precisa viver, né? Mas fica inalcançável. Fica inalcançável. Quem que vai pagar 1.200 para ter a obra completa do negócio? E olha que esses livros são caros desde 2000, que é quando eu comecei a comprar lá na Feira do Livro da USP, que já era caro na Feira do Livro da USP, né? Então, que bom, que delícia, Poliana. Que legal. Que delícia. Vai em frente, viu? Pessoal muito legal lá. Eu só não continuei lá porque eu me cansei um pouco do mundo acadêmico, mas talvez um dia eu volte. Mas, enfim,
eu só acho isso, né? Fica nessa questão, assim, né, de livros muito, né? Mas eu sei que hoje tem, né, PDFs na internet, as pessoas têm como chegar, ou mesmo bibliotecas, então elas têm como chegar a esses livros, né? Mas só gostaria que fosse um pouco mais, né? Eu entendo, né, que os livros precisam ser caros, mas, meu Deus, é muito, muito caro. É muito caro. Na realidade que a gente está vivendo agora, alguém pagar R$ 1.200 para uma... Nossa, eu não consigo conceber, né? A gente vê aquela foto lá que tem as pessoas procurando ossos ali para comer, e do lado ali, né? Porque ainda lê Dostoiévski, né? Então, assim, é difícil, né? Polly, Ah, que legal aí. eu vou... Você responde só uma perguntinha do seu amigo aqui? Claro, claro. Tá bom. Claro, Sabe que o meu primeiro contato com Dostoiévski não foi necessariamente com o texto dele, né? Quando eu era adolescente, eu estava tocando na orquestra da ULM, Universidade Livre de Música, onde eu estudava. Eu lembro que chegou pra gente, a gente ia começar a ensaiar com a orquestra, um trecho de uma ópera do Leos Janáček, que é um compositor russo, um compositor tcheco, na verdade, que era uma ópera chamada Da Casa dos Mortos. E era um excerto que, de fato, assim, que eu lembro do maestro falando que a ópera ela era baseada na obra Da Casa dos Mortos, Recordações da Casa dos Mortos. Isso, que agora traduziram como Escritos da Casa Morta, né? Tem essa... mudou a tradução? Não, assim, aquela coisa, né? Mudou o título por causa do novo tradutor, né? Eu conheço, então, acho que quem traduziu primeiro para o Brasil foi a Raquel de Queiroz, inclusive, né? Sim, Recordações das Casas dos Mortos, né? Isso. Poxa, eu achei muito fantástico, porque eu acho que era muito novo, eu não tinha repertório nenhum, assim, eu não entendia muito essa questão da ligação da literatura com a música. Eu ia pedir, já que você citou aí no começo, você falou assim, vou acabar não falando disso, fala um pouquinho do Dostoiévski, a relação Dostoiévski e música. E música? Mas não, eu fiquei pensando, eu pouco sei, viu? Pouco sei sobre essa ligação. É uma ligação que até eu ia, né, conversar com o Alex para ver se o que tinha reverberado disso, né, nas obras conhecidas, mas eu pouco sei sobre isso. Basicamente, eu acho que Dostoiévski foi mais em óperas mesmo. Mas óperas mesmo. já vamos com a Verônica falou, quero saber da relação do Dostoiévski com a comida. Sim, isso é muito importante, porque, inclusive, eu tenho um link com algumas, porque nos livros dele, assim, não sei se vocês perceberam, ele tem alguns momentos, né, inclusive na Anedota Infame, que ele fica horas descrevendo comidas que tinha lá na mesa, né, e aí tem um link lá falando, né que eu posso depois... Eu não sei onde eu vou compartilhar essas coisas que eu tô falando que eu vou compartilhar, mas são coisas muito legais que tem, e tem alguns pratos preferidos dele ali, algumas coisas que ele gostava de comer, né? Mas, assim, a ligação com a comida é porque assim, nos livros dele, ele dá muita ênfase o que as pessoas comiam quando elas chegavam nos lugares e como que as comidas estavam... Eu não sei se, às vezes, isso tinha depois você pode até achar isso, um crivo, assim, social, porque você via, assim, né, no caso da Anedota Infame, quando ele entra na casa não sei se vocês leram, né, mas é um general que meio que invade o casamento do funcionário dele, porque ele acha que ele vai simplesmente causar uma boa impressão ali, né, no funcionário que é pobre, né, e ele muito, muito nobre, muito rico, vai, assim, tipo, prestigiar, né, ele não foi nem convidado para o casamento, mas ele invade, então a história é essa, né, e quando ele vai, ele descreve toda a parte lá de comidas que o funcionário, né, toda na sua simplicidade, tentou trazer como requinte, né, e aí ele cita um tipo de champanhe, né, que era um champanhe, assim, mais ou menos minimamente acessível, né, que era, assim, o champanhe perfeito ali no jantar de casamento, e ele tinha passado a noite inteira tomando um champanhe de primeira linha. Então, assim, algumas coisas eu percebo que ele talvez faça esse olhar, assim, é um olhar social, assim. Mas ele gosta muito de falar de comida, né? Sempre falando as comidas ali nos livros dele. O pessoal está pedindo para te lembrar, para você dar as dicas sobre estudar russo.
para dicas para estudar russo? Uhum. Deixa eu ver aqui que eu posso passar de legal. Tem um livro maravilhoso. Eu já vou. Essa dica eu acho que assim, é uma dica perfeita, porque esse livro foi feito por uma professora que deu aula para mim, né? Eu acho que hoje ela está na UFRJ, eu acho. Mas aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Não estou fazendo propaganda, nem vejo mais essas pessoas, gente. Mas são livros bons mesmo. Esse Fale Tudo em Russo, né? Ele é da Dizal, da editora Dizal, né? Ele inclui um CD com 61 diálogos situacionais. Gente, esse livro, assim, quando eu comecei a estudar russo, a gente tinha uns cadernos meio soviéticos, inclusive que eram soviéticos, né? Que a gente pegava e imprimia. Esse é muito bom. Uns cadernos soviéticos que eles eram umas cópias, assim, super... Eta Knega, né? E mostrava lá os livrinhos. Sei lá, estou, né? Ficava só mostrando as coisinhas, assim, que elas ajudaram, são livros que ajudaram bastante, mas eles não iam a fundo, assim, sabe, na diferenciação da língua e não faziam uma coisa didática com o português. E no caso, né, a Ekaterina, né, Américo, que é essa professora russa, né, e a Gláucia brasileira, elas fizeram em conjunto esse livro e você vê a questão situacional, assim, e é muito, muito bom, de verdade. Esse livro, assim, eu recomendo, né? Ele fala tudo em russo, esse jeito, assim, esses títulos exagerados, parece que não vai pegar muita coisa. Mas ele começa uma parte mais de diálogo e ele tem sempre umas explicações aqui que ajudam não só a você exercitar, né, a parte de comunicação, né, a prática da comunicação, mas também a entender a gramática e as recorrências, e tem, assim, umas tabelas, assim, com algumas preposições, alguns advérbios. Eu acho, assim, se tiver que recomendar uma coisa boa que foi publicada, né, no Brasil para o ensino do russo e do básico, assim, eu acho que com esse livro lido, entendido 500 mil vezes, assim, você consegue já ir à frente, juro. E olha, não estou fazendo propaganda, não precisaria. Você conhece canal no YouTube que, enfim, tenha uma boa procedência, ou algo digital, enfim, nos meios digitais, assim, Polly, para indicar? Você diz de... Pode ser do canal, não sei, canal no YouTube, ou até mesmo de coisa... tudo, assim, do... Isso, na internet, algum, enfim, site que você confia. Mas você diz de russo? Russo, de russo. Para aprender o russo? Para aprender russo, isso. Tem um site, assim, que se o pessoal quiser né, investigar um pouco as obras, né, russas, que ele tem tudo ali, né? Que é o lib.ru. Eu vou tentar escrever aqui. Que tem, assim, vários textos em russos muito legais. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui, né? Que eu posso até mandar depois uma lista de coisas, né? Mas o que eu estava falando, né, de aplicativos, né? Tem aplicativos legais de idioma para quem, né? Vou ver aqui o nome, porque tem alguns dicionários muito bons aqui disponíveis. Esse dicionário da Oxford, né, Russian Dictionary, que é muito bom. Esse dicionário, assim, quem tiver a oportunidade, né, quem conhecer o inglês também vai poder. E tem aplicativo, então, assim, ajuda bastante. Ó, é incrível, do francês já é incrível, assim, na mesma onda. Tem uns mais simples, assim, que é um que chama Russo-Angliski, que ele tem do russo para o inglês, do inglês para o russo. Mas ele é muito simples e ele faz umas referências com frases, né? Então, também, assim, tudo disponível aí. Acho que o da Oxford, eu não sei se tem que pagar, acho que não sei, não estou vendo aqui, né? E eu recomendo. E, assim, né, se você quiser só, assim, ter uma familiaridade inicial, né, o Rosetta Stone, né, ele faz lá aquela explicação, né, aquele jeito de aprender, né, pelas imagens, né, ali, que pode ser um pouco cansativo quem já fez algum curso no Rosetta Stone, né, porque é aquele mesmo método, mas ajuda a se familiarizar, né, a ouvir um pouco, né, então, assim, acho que vale, né, acho que no caso do russo, né, antigamente eu acompanhava um monte de outros sites, e agora tem o Clube Eslavo, que é um clube que
que eu acho que até são umas mulheres ucranianas que coordenam, o Clube Eslavo, e eu acho que eles têm um curso online. Ele fica aqui, ó, eu vou até passar aqui o site, fica na Vila Mariana, né, a escola. Eu vou colocar aqui. E eu gosto da abordagem delas, acho que elas são legais aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar o site aqui para colocar para vocês. Chama curso... Será que é esse mesmo aqui? Deixa eu ver. Bom, eu vou colocar o Clube Eslavo aqui. Clube Eslavo. Né? Eu acho que é aqui esse site, né? Eu vou entrar aqui. Não, achei o site certo, espera aí. Virtual.clube, porque elas fazem o curso básico, né? De russo, EAD, né? E super sério aí, né? Então, clube, eu escrevi certo. E vale muito a pena. Esse vale muito a pena porque eu tenho acompanhado, eu acho que elas são, né? E elas, inclusive, fazem a prova de proficiência no russo, assim, elas fazem algumas coisas interessantes. E aí é isso, né? Mas eu ainda sou da ideia de que tem que pegar de tudo, né? Tem que entrar nesses dicionários, entrar nesses clubes e tentar indo a fundo aí, até conseguir, né? Até conseguir se virar. Bom, Polly, eu, em nome do Passo, tenho a te agradecer. Muito obrigado pela tua fala, pela tua palestra, enfim, por ter compartilhado tanto com a gente. Acho que foi um espaço de troca extremamente positivo. Fico muito feliz aí. Espero que não tenha sido muito confuso. Bom, pelo menos para mim foi excelente. E tenho certeza que para o pessoal também. Então, para os alunos, para o pessoal que está assistindo, nos próximos dias, vocês devem receber por e-mail o certificado. E, Polly, muito obrigado. Só tenho a agradecer. E sobre os 200 anos do Dostoiévski, né, tem eu ia recomendar aqui, né, alguns links interessantes, mas tem uma mesa redonda ali, né, chama Preparando o Bicentenário de Dostoiévski, e em formato de podcasts. Então, assim, são podcasts aí só feras aí falando, né, o professor Bruno, tem outros especialistas ali. Vale, né? Não sei se o pessoal tem, né, usa Spotify, coloca lá Dostoiévski, tem outras coisas sendo faladas, tem inclusive assim uma página que acho que é preparando, eu não lembro o nome em inglês, se era Bicentenário Dostoiévski, com todas as coisas no mundo, assim, né? As iniciativas na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, na Rússia, assim, sabe? No mundo inteiro preparando para esse bicentenário, acho que muita coisa vai sair, né? Muita coisa vai sair, tem inclusive uma série de TV também que está sendo feita, muita coisa, muita coisa. Bom, então fica aí das várias dicas que a Polly deu hoje. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença. Polly, muito obrigada pela palestra. Obrigada a vocês, gente, adorei. E até a próxima. Fiquei super à vontade.